Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, continuar as nossas leituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A intenção é ler para conhecer esta carta e deixar que Deus fale ao nosso coração, porque é a palavra de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. No capítulo 1, Paulo mostrou a devassidão humana sem repressão, sem supressão, mas totalmente liberada. No capítulo 2, que vamos meditar hoje, o apóstolo mostra o pecador moralista, que pode ser tanto judeu como gentil. Esses pecadores moralistas criticam os pecadores liberais para se justificarem, afirmando que são melhores. Assim, por comparação, eles são pessoas boas, se acham. Ainda no capítulo 2, Paulo mostra os pecadores religiosos. Esses recorrem à sua religião ao invés de crer no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, para serem libertos do pecado, na base de religião. Acham que são diferentes pela religião que pratica, mas o apóstolo Paulo desengana-os. Todos são pecadores, separados da vida de Deus e perdidos. Não importa se é liberal, legalista ou religioso, todos nascem com uma natureza caída, adâmica, pecadora, pecaminosa, ímpia, perversa, diabólica, e segue. Em certo sentido, irmãos, podemos comparar o ser humano com um cartucho de dinamite guardado em um recipiente. Se não for detonado, não causará danos, mas o potencial destruidor continua nele, continua ali. Para Deus, não há diferença entre o mais devasso e o mais religioso dos homens. Para nós, sim, talvez, mas para Deus, não. A proposta do Evangelho é a morte desse pecador, a fim de ser recriado numa nova criatura ou nova criação.
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estou aqui citando o texto bem conhecido dos irmãos, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, o que é tudo? É tudo mesmo, se fez novo. Em Cristo é assim que Deus nos vê. Isto não é uma mudancinha qualquer. Isto aqui não é uma propaganda falsa. Cristo Jesus acabou com o velho homem na cruz. Ele acabou com a raça do velho homem na cruz. A palavra diz, em Romanos 6,6, o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem, que é a velha natureza, foi crucificado com ele nele, para que, porque tem uma razão da crucificação desse velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Prestou atenção na palavra destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Portanto, irmãos, o Senhor acabou com o velho homem na cruz. O Senhor acabou com a vida pecadora na cruz. A raça pecaminosa oriunda de Adão foi exterminada na cruz. Agora é uma nova raça em Cristo, a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, citando aqui as palavras do apóstolo Pedro. Agora é novo homem em Cristo. Agora é nova criatura ou nova criação. A realidade da nova criatura em Cristo é esta: tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Isto aqui não é obra de religião. Só Deus pode fazer isto. Cristo é o novo em mim. Eu creio que Cristo é esse novo em mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida nova, ressurreta, justa e santa. Nisto consiste a relevância do cristianismo autêntico. Em Cristo tudo é novo. Não é tudo de novo, mas tudo novo mesmo. Não é repetir tudo novamente, é tudo novo. É mudança mesmo. É mudança para valer. Paulo diz que aquele pecador depravado por natureza do mundo gentílico é culpado, é indesculpável.
tais homens são indesculpáveis, disse o apóstolo Paulo. E Paulo repassa esse mesmo veredito a uma pessoa a quem ele se dirige diretamente em Romanos capítulo 2, versículo 1. Agora vamos ouvir aqui o nosso leitor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Você vê que em Romanos 1,32, portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Ou, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Comparando aqui esse texto com Romanos 1,32. Você pode até ler Romanos 1,32, depois Romanos 2, de 1 a 3. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Quem é esse és? Esse você? Aí, é o homem moralista, que se acha no direito de estabelecer juízo moral e condenar os outros, estando ele mesmo sob a égide da mesma condenação. As semelhanças são evidentes. Os dois grupos do capítulo 1, versículo 32, e agora do capítulo 2, os dois grupos têm algum conhecimento de Deus como Criador ou Juiz, mas não como regenerador. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1,32. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Romanos 2, versículo 2. Qual então é a diferença entre eles? É que os do primeiro grupo, os pecadores liberais, fazem coisas que sabem que estão erradas e aprovam outros que fazem também. Ao meu ver,
é uma atitude, pelo menos, coerente. Já os do segundo grupo fazem coisas que sabem ser erradas, e aqui está a diferença, e condenam os outros que agem da mesma forma. O que é isso aqui? É uma atitude hipócrita do pecador legalista, do pecador religioso. Essa é uma tendência marcante do homem velho, ou da velha natureza. Efésios capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O engano está ligado à corrupção do velho homem. Ele se corrompe pelo engano. E é dessa palavra engano, irmãos, que surge a hipocrisia. O homem quer ser o que ele não é, ou demonstrar o que ele não é. Tudo o que é de bom no velho homem é hipocrisia. Dizer isso, eu sei, ofende os religiosos, os moralistas, que se acham bons e dignos. Tudo que é bom, irmãos, tudo que é bom vem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são um lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, a primeira coisa que o Pai de tudo o que é bom faz é a obra da regeneração, pela qual, pela regeneração em Cristo, Cristo, vem viver em nós o que Ele tem de bom, de excelente, de santo, de eterno, de digno, e por aí segue. Ele vive em nós tudo aquilo que Ele é. Agora, o velho homem domesticado, amansado, ajeitado pela religião, principalmente, tem a tendência de expor aquele lado bonzinho, entre aspas, o lado periférico, externo, superficial. Mas esse lado bonzinho do velho homem é o pior, porque é dissimulado. Por fora, aparência bonita, por dentro, uma pústula. Por fora, um luxo. Por dentro, um lixo. Por fora, estético. Mas por dentro, deformado e feio. Deuteronômio,
capítulo 32, versículo 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Você vê? Procederam corruptamente, porque é corrupto por natureza. Contra ele, contra o Senhor, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É isso que o ser humano é em sua natureza, em seu interior. Geração perversa e deformada. Eu dou graças a Deus, porque Ele tratou da minha deformação e feiura interior. Tratou com a sua graça. Por fora, ainda continuo feioso, mas por dentro, Deus me tratou com a sua graça. E Deus sabe disso. Eu sei também. Graça. Graça é a palavra maravilhosa. Graça. Graça deve ser mesmo a coisa mais linda que existe. Você não acha? Até o poeta carioca colocou em versos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina, que vem e que passa. Agora, isso se encaixa melhor, esse verso se encaixa melhor com a igreja de Cristo, a noiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, ele ficou feio, horrível, por causa dos nossos pecados. Isaías 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui está falando de Jesus Cristo crucificado na cruz. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Situação de Jesus. Você pode entrar em Isaías 53 até o versículo 6. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é uma descrição da cruz, de Cristo na cruz. Tem a ver com a cruz. Ele, o Senhor Jesus, ficou feio
com a minha feiura na sua morte. E se ele ficou assim, foi para me doar a sua beleza pela minha ressurreição juntamente com ele. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza de Cristo é que ele não tinha contaminação com o pecado, não estava envolvido com o pecado. Só na cruz, quando ele ficou horrível, feio, com o meu pecado. Essa é a questão que Paulo trata aí do homem legalista e religioso, de Romanos 2. Eu quero deixar com vocês algumas coisinhas neste capítulo 2 de Romanos. A primeira é o seguinte: o juízo de Deus é inevitável. Romanos capítulo 2, versículo 13 e 4. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Legalistas, religiosos, prestem atenção. O juízo de Deus sobre vocês é inevitável. Vocês não vão escapar. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Ignoras que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O homem legalista é carrasco ao criticar e julgar os outros, mas é leve, leniente com os seus próprios pecados. Cacete em cima do pecado do outro, mas mão macia sobre o seu próprio pecado. Dentro da capa legalista, vivendo a realidade do pecado e achando que vai escapar impune. Não vai. E tem deles que até se refugiam num argumento teológico falso. Deus não vai me castigar. Deus vai me tolerar a si mesmo do jeito que eu faço. Deus não vai me punir. Portanto, podemos pecar e permanecer impunes. Se essa é a sua situação, eu quero lhe dizer, com amor, crie juízo na cabeça, nessa cabeça legalista sua. Crie juízo. Isso é desonesto, manipulador, e pior ainda, denota o desprezo a Deus, o desprezo à bondade de Deus, a graça de Deus, que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Isso não é fé, irmãos, é presunção.
A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Como é bom saber que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Esse é o objetivo da bondade de Deus para conosco. Deus é tão bom. E qual é o objetivo dessa bondade de Deus para comigo? É me levar ao arrependimento. Você está achando que é te dar uma casa nova, um carro novo, e Deus dá, porque Ele é bom, Ele dá. Mas o objetivo mesmo da bondade de Deus é levar você ao arrependimento. Você vai enxergar quem você é. E você vai ter essa atitude assim, eu preciso morrer, eu mereço morrer. O arrependimento começa aí. Lá na cruz, em Cristo Jesus, eu morri para ser uma nova criatura. A segunda coisa que eu quero dizer aos irmãos é que o juízo de Deus é justo. É justo. Tem gente que diz, mas não é justo o que está acontecendo comigo. O juízo de Deus é justo. Romanos capítulo 2, versículos de 5 a 11. Leia aí. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Contar com a bondade e paciência de Deus como uma coisa que nos encoraja a viver no pecado, na desobediência, irmãos, é sinal evidente de um coração duro que não se arrepende. Mas, segundo a dureza do coração impenitente, Paulo diz: acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O que eu posso dizer? Só posso dizer o seguinte: não brinca com isso. Não brinca com isso. Sabe por quê? Porque só acumula ira de Deus no juízo. Isso me leva a entender que Deus está irado com o velho homem. Deus está irado com a natureza pecaminosa do homem. Se você é portador dessa velha natureza, tenha certeza que Deus está irado com você. Quero lhe dizer o seguinte: se essa for a sua situação, saia dessa loucura enquanto é tempo. A colheita será de acordo com o que semeou. Tá? Prestou atenção? Se você está semeando carrapicho, por que você espera colher feijão? Não, não vai não. Você não acha isso sério? Você não leva isso a sério? O texto diz que dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Isto é, eles perseveram nesse caminho, pois a perseverança é a marca distintiva
do verdadeiro crente. Nos versículos de 8 a 10, temos 2 grupos e 2 práticas e 2 destinos. Para o velho homem, haverá uma situação de desespero e tormento sem fim. Para o novo homem, haverá manifestação da vida de Cristo nele, a aprovação de Deus e paz, que é um relacionamento reconciliado com Deus e também com os outros que também foram reconciliados com Deus em Cristo. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Aqui está uma afirmação da imparcialidade de Deus. Terceira coisa que eu quero deixar com os irmãos é que o juízo de Deus é imparcial. Versículos de 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O juízo de Deus é justo. Isso significa que é um juízo de acordo com o que somos. E o juízo de Deus é imparcial. Significa sem favoritismo. Sem favoritismo. Todo aquele que pecar, com lei ou sem lei, perecerão ou serão julgados. Se pecou conhecendo a lei, ou se pecou ignorando a lei, o julgamento será de acordo com o pecado de cada um. Não existe nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo e conhecida no Evangelho. Romanos 2:16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o juízo de Deus aí, é o julgamento de Deus aí, nesse caso, é em Cristo Jesus, e segundo ou de acordo com o evangelho. Então, aí, nesse texto, destaca 3 verdades. A primeira, o juízo de Deus abrangerá áreas ocultas da nossa vida. Você não vai esconder nada não, tá? Você pode esconder dos outros, mas de Deus não tem jeito não. Segunda verdade, o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo. Eu me alegro muito com isso. O próprio Jesus disse que o Pai lhe confiou todo julgamento. É um grande conforto para mim saber que o meu juiz é também o meu Salvador. Que maravilha, hein, irmãos? O nosso juiz é também o nosso Salvador. É o que vive em nós, aquele que é a nossa vida. Terceira coisa aqui. O juízo de Deus é parte integrante do Evangelho.
porque será segundo o Evangelho, será de acordo com o Evangelho. O Evangelho é o que decidirá no juízo de Deus. Evangelho é a morte de Jesus, a nossa morte com Ele, a ressurreição dele, o Evangelho é a morte de Jesus, a nossa morte juntamente com Ele, a ressurreição dele, a nossa ressurreição juntamente com Ele, e Ele, a partir da nossa ressurreição, vivendo em nós, sendo a nossa vida. Precisamos crer nisso. Paulo continua a sua análise da raça humana, depois de abordar os críticos moralistas, tanto judeus como gentios. Agora ele se dirige ao povo judeu com a sua confiança própria. A confiança própria, a justiça própria, a presunção são características do homem religioso de qualquer época. Paulo usa 8 expressões verbais para descrever os diversos aspectos da confiança própria e da presunção religiosa. Paulo faz 4 perguntas para chamar a atenção para a incoerência religiosa, incoerência do homem religioso. A primeira é mais geral. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar e rouba? Romanos 2:21. Na sequência, Paulo faz mais algumas perguntas, enfocando a incoerência religiosa de fazer na sequência, Paulo faz mais algumas perguntas, enfocando a incoerência religiosa de não fazer, de não praticar o que se ensina. A teoria não bate com a prática, né? Uma das perguntas aqui diz respeito ao orgulho religioso, seguido da prática vergonhosa do pecado. Está aí em Romanos 2:23. Pode ler. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você que se orgulha tanto de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não tem crente assim, irmãos? Conhece tudo de cor, está tudo aqui, cita aquela palestra, não pratica nada. É uma vergonha, é um desastre, desonra a Deus. E tem mais, essa conduta provoca um escárnio, porque Deus vira piada, o povo começa a debochar. Finalmente, nos versículos 25 a 29 de Romanos capítulo 2, Paulo fala da verdadeira vida que Deus aprova. Depois você pode ler esse trecho, essa passagem do versículo 25 a 29. Eu vou apenas historiar eles aqui, esses versículos. Paulo destaca a realidade que acontece no nosso interior, aqui dentro de nós, irmãos. É onde nós somos libertos. É no nosso interior que foi tratada a nossa natureza pecadora. É dentro de nós que Deus fez a sua cirurgia, cortando fora
a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade, o nosso eu, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso coração perverso, na circuncisão do coração. E essa circuncisão do coração é Deus em Cristo cortando fora o nosso velho coração pecaminoso e colocando no lugar o novo coração. E quem torna isso uma realidade na nossa vida é o Espírito Santo. Nessa vida interna, essa vida do coração, do Espírito, da cruz, da ressurreição, nessa vida, o louvor é de Deus e não dos homens. É o que Paulo disse aí. Ou seja, Deus aprova. Ele aprova porque foi Ele que fez. Eu não estou dizendo, irmãos, que o que é interior e espiritual substitui o exterior e o físico, mas sim que o que leva importância, o que tem mesmo importância diante de Deus, é o que Ele realizou dentro de nós e que nos libertou do pecado para vivermos para Deus.